Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glorificamos a Deus pelo privilégio que Ele nos tem concedido, né? Conviver com pessoas tão amáveis como nós temos aqui na comunidade de Bethesda, né? Aqui aprendemos uns com os outros de uma maneira muito especial. Nós vamos prosseguir o assunto que já tem sido comentado aqui durante alguns dias, justamente sobre a questão da atitude cristã, né? Como tem sido a nossa atitude como servos e como servas de Deus? Qual tem sido a nossa atitude frente às adversidades da vida, a caminhada que nós temos pela frente? Obrigado, irmão. A caminhada que nós temos em nossa frente. Todos nós começamos uma viagem. Essa viagem começou no dia que você talvez tenha nascido lá na maternidade. Ou essa viagem talvez tenha começado até mesmo no ventre materno. Nós sabemos mais ou menos onde foi que ela começou. Agora, aonde é que ela nos levará? Isso, na realidade, nós vamos descobrindo a cada momento em que nós caminhamos. Eu me recordo que quando eu tinha 14 para 15 anos, eu estava saindo de Boa Vista, em Roraima, onde eu havia passado ali uma temporada de uns 6 anos, de 8 a 14 anos. Aquele tempo foi um tempo de preparação, um tempo de provação, um tempo que hoje eu olho para trás e pergunto como foi que eu passei por isso. Mas ali não era simplesmente passando, mas era simplesmente mudando de uma fase para outra. Porque a primeira viagem que eu me recordo que eu fiz de avião foi com essa idade de 14 anos. E qual foi a empresa aérea que nos trouxe de Boa Vista, Roraima, para Belém do Pará? Uma das melhores que tinham na época, que era da FAB, da Força Aérea Brasileira, né? Eu vinha trazendo comigo 2 irmãozinhos, talvez de 3 anos, 2 e 3 anos. E quando adentramos aquela aeronave, verificamos que não tinham cadeiras nem assim desse jeito que nós temos aqui. Porque era avião de guerra, avião da Força Aérea, né? Onde os bancos são na lateral do avião. Não sei se o pastor Justino viajou nesse tipo de avião, né? Ali não tinha nem cinto para segurar a pessoa, havia até uma corda que o pessoal da aeronáutica amarrava a gente ali, né? E, irmão, não tinha aeromoça, tinha aqueles docinhos, não tinha nada disso. Foi uma viagem realmente impressionante. Alegria de começar a viagem, mas nós não sabíamos como seria aquela viagem. O avião da Força Aérea, ele não viaja acima das camadas de turbulência. Normalmente ele voa mais baixo. Então, daqui a pouco, estava pior do que a Transamazônica, né? Mais esburacado do que não sei o quê. A gente ia lá em cima e voltava. Era e daqui a pouco era gente vomitando dentro do avião. Meus irmãozinhos, coitados, além de vomitar, ainda estavam com disenteria. Eu sei que foi uma tragédia de viagem.
né? Mas conclusão, os que estavam, eram marinheiros de primeira viagem, sofreram demais. Agora os pilotos ali, a tripulação que já estava acostumada com aquilo, conclusão, saímos todos juntos e chegamos todos juntos. Agora, como foi a viagem para uns e como foi a viagem para outros? A vida, ela tem essa posição, né? Quando eu estava com 22 anos de idade, uma das primeiras profecias que eu ouvi a respeito da minha vida ministerial, a minha trajetória de vida, foi o Senhor falando comigo, dizendo o seguinte: eu atravessarei o Atlântico contigo. Atravessarei o Atlântico contigo. Hoje já atravessei o Atlântico várias vezes, mas a expectativa de fazer aquela viagem com Deus era diferente. Agora, quando eu viajo pela primeira vez, atravessando de um continente para outro, que eu entro naquela aeronave, ali era um Boeing da VASP, né? Um desses voos intercontinentais aí, com aquelas poltronas todas estofadas, com a aeromoça servindo ali um quitutezinho para você, né? Ninguém vomitou, não houve problema, né? Mas tem acontecido voos que pessoas morrem, tem acontecido voos que as pessoas têm casamento, tem acontecido voos que prendem algum desordem dentro do avião. A trajetória da vida, irmãos, ela tem agora muitos altos e baixos, né? Nós sabemos que saímos, sabemos que nascemos e sabemos que temos um ponto a chegar. Agora, o que vai acontecer com todos os passageiros que estão nesse avião da vida, aí é que nós temos que saber como é que nós vamos enfrentar as adversidades que acontecem. Existem pessoas que nascem, elas crescem, se desenvolvem, morrem, e a vida delas parece que nunca teve problema, né? Nasceram em berço esplêndido, numa família educada, num lugar onde não faltava nada, onde tudo era resolvido pelos professores, pelos mentores, tornou-se alguém, descansou em paz, né? Nós temos pessoas como aquele garoto que foi morto ainda esta semana. Pai na cadeia, preso há 14 anos, a mãe já foi presa 5 vezes, né? Ele já esteve recluído em casa de criança várias vezes. Imagine a tribulação dessa criança, parece que já nasceu no meio de uma tribulação que termina com a morte na bala de alguém que podia lhe amparar, que eram as autoridades, né? São os primeiros que puxam o gatilho. Não sabemos como, não estamos aqui para julgar e nem para acusar ninguém, mas a forma como aquela criança, ela veio ao mundo e como ela saiu do mundo, né? Então a vida, ela tem seus altos e baixos. E qual tem sido a nossa atitude diante das coisas que nos acontecem? Quando eu estava naquele avião da FAB, vindo de Boa Vista para Belém, eu estava ali no meio de uma turbulência terrível, mas eu tinha em mente uma coisa: chegar em Belém, ser recebido pelos meus avós, ser abraçado e cuidado e tudo muito bem, né? Para isso. Mas quando eu cheguei em Belém do Pará, que eu fui recebido pelos meus avós, com meus 2 irmãozinhos que eu estava trazendo, o meu avô me disse logo: Jorge, olha, nós não temos condições, você vai ter que trabalhar para ajudar aqui, né? Aí eu fui, fiz um carrinho do meu jeito lá, coloquei uma pedra de gelo em cima, fiz um suco de maracujá, de laranja, não sei o que mais, fui vender raspadinha na porta do campo de futebol, entendeu? Quer dizer, apenas caí da frigideira no fogo. Então o negócio foi desse jeito. Mas eu sabia que em tudo a mão de Deus estava ali, né? Agora, eu só pude entender o que eu havia passado, onde eu tinha chegado, justamente naquela época, quando Deus me falou,
naquela profecia, né? Que o que iria acontecer comigo, mostrou todo o plano, e uma das coisas que Deus me falou naquele momento foi: eu te escolhi desde o ventre materno. Desde o ventre materno. Quando eu ouvi esta palavra, irmãos, a minha vida passou como um filme, e eu pude rever tudo o que eu tinha passado até aquele momento, e como é que eu tinha superado aquilo. Só tinha uma resposta: é que Deus estava presente conosco naquele momento. Ele tinha um plano, ele sabia o que fazer, né? De maneira que o que acontece hoje, eu glorifico a Deus, eu agradeço a Deus. Como você observa, agora existem muitas pessoas que, infelizmente, irmãos queridos, se a vida é ruim para elas, elas fazem pior ainda, porque elas não sabem como enfrentar as adversidades da vida. Elas não, a atitude que elas tomam são atitudes muitas vezes de pessoas que não temem, não conhecem nem respeito a Deus, e nem sabem que a vida que você leva está simplesmente obedecendo a um plano de voo, que você tem um ponto de chegada. Agora, o que vai acontecer nessa trajetória, sabemos que muitas vezes são sorrisos, são choros, mas que nós temos um ponto a chegar. E como é que nós temos enfrentado essa situação? Eu tenho visto pessoas na caminhada da vida cristã, crentes fiéis, sinceros, que se desviam de uma maneira tão drástica. Aí quando você pergunta por que foi que aconteceu, olha, Deus está com raiva de mim, eu também estou com raiva de Deus, eu não sei porque Deus levou minha mãe, eu não sei porque Ele levou meu filho, eu não sei porque que meu marido abandonou a casa, eu não sei, eu só sei que Deus, Ele para mim não serve mais. Porque servir a um Deus dessa forma, para mim isso não é interessante, não é importante, né? Eu acho que eu vou ver a minha vida da maneira que eu entendo, da maneira que eu quero. Então tem pessoas, irmãos, que lamentam a vida, lamentam a situação, lamentam tudo que acontece. Agora, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, nesse momento, no livro do patriarca Jó. No livro de Jó, né? No livro de Jó, é uma história que todos nós, na realidade, conhecemos. Homem rico, uma família preciosa, né? Um homem que possuía tudo que qualquer pessoa gostaria de ter na vida, né? Riqueza em abundância. Diz a Bíblia que ele era um dos mais ricos daquela época do Oriente. Mas de repente, por trás dos bastidores, havia uma conferência a respeito da vida de Jó. Havia uma conferência, e essa conferência era justamente com aquele que ama a nossa vida e aquele que nos odeia, Deus e Satanás, né? Eu sei que nesse diálogo, no meio estava a vida de Jó. Homem que você olha para todos os ângulos, quando você lê toda a história de Jó, você vai ver que o próprio Deus dá testemunho dele, íntegro, reto e que temia Deus e que se apartava do mal. Esse homem tinha todas as qualidades para ter uma masmorra, ou seja, uma proteção que ninguém viesse me atingir. Imagine, íntegro, reto, temente a Deus, se apartava do mal. Esse homem podia perfeitamente dizer: não tem diabo que me atinja, agindo dessa forma, trabalhando dessa maneira. Mas eu quero dizer para você que ninguém neste mundo está imune. Essa questão da fidelidade, da forma de santidade, isso não garante que você nunca vai ter problema. Não. A própria Bíblia declara que no mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo, né? No mundo tereis aflições. E se você olhar para as páginas da Bíblia Sagrada, você vai ver o sofrimento dos homens que são homens de fé, homens de Deus, homens de testemunho. Eu fico muitas vezes pensando, quantos anos Jacó ele sofreu com a ausência de José? Quanto tempo?
Foi tempo suficiente para aquele homem governar o Egito e tirar da miséria, etc e tal. Tempo, mas ele alimentava aquela ideia de que o filho não estava morto. E outros homens da história. Então nós observamos, irmãos queridos, que nenhum de nós aqui está imune a qualquer adversidade da vida. A questão consiste da maneira como nós recebemos isso e como é que nós reagimos adiante dessas adversidades. Qual é a nossa atitude nesse momento? Um homem como Jó, rico, milionário, que podia dizer como aquele cidadão que o Henrique falou aqui ainda agora: descansa agora minha alma, porque você tem tudo que você quer. Mas de repente, aquele homem vai perdendo a sua propriedade, vai perdendo a sua família, vai perdendo tudo que tinha. A única coisa que restou na vida de Jó foi um caco de telha para ele se coçar. Ali estava. E quando a esposa dele vê essa situação, naturalmente, você sabe que mulher, ela raciocina as coisas de uma maneira extraordinária. Ela chega ao ponto de dizer: vai ficar, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que cuida de você, esse é o Deus que está atento a tudo que acontece com você. Meu filho, sabe qual é a tua solução agora? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então, o que nós encontramos aqui no capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1 de Jó e o versículo de número 20. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Olha a atitude. Olha a atitude deste homem perante as adversidades da vida. Adorou. Ele poderia praguejar, ele poderia fazer coro com a sua esposa nesta hora. Ele poderia perfeitamente abandonar. Eu sirvo tanto esse Deus, eu procuro fazer tudo, eu pago o meu dízimo, sou honesto, sou sincero, ajudo o necessitado, e Deus permite que isso aconteça comigo? Não. Naquele momento, quando ele ouve essas palavras, ele simplesmente diz a Bíblia que ele adorou a Deus. Esta é a atitude do autêntico e verdadeiro cristão, irmão, diante da perda de um emprego, de um filho que falece, de um casamento que se desfaz, alguma coisa que aconteceu de trágico na vida. Irmão querido, nós estamos dentro de um avião, estamos dentro de um barco que começou a viagem e vai chegar. Não interessa a maneira como ele vai chegar, mas ele vai chegar ao destino, ele vai chegar ao final. E disse: eu não saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E diz o versículo 22 que em tudo Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Coisa que muitos crentes fazem, culpam Deus pela tragédia da sua vida, por aquilo que está acontecendo. Irmãos, quem somos nós para discutir com Deus? Quem somos nós para discutir com a soberania de Deus? Quem somos nós? Deus sabe o que faz. Ele sabe a forma com que, aonde Ele quer chegar. Ele tem maneiras de trabalhar conosco. O que nós precisamos tão somente é, como diz a Bíblia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então aqui nós encontramos a vida de Jó. Ela continua, ela prossegue. Ele encontra pela sua trajetória um grupo de amigos, mas que são verdadeiros amigos da onça, porque cada conselho que esses homens dão é conselho que levava o homem mais para o fundo. Um deles atribuiu que todo problema que o homem atravessa é pecado. Jó, você está em pecado, ninguém sofre impunemente. Um
os amigos dele chegam atribuindo a Jó pecado. Esta é a ideia que grande parte dos crentes tem quando alguém está debaixo de uma disciplina divina. Olha isso aí que está acontecendo, eu duvido, isso é pecado oculto, é pecado escondido. Quando os discípulos chegaram com Jesus, com aquele garoto que era coxo de nascença, eles perguntam logo: quem pecou? Esse é o diagnóstico de muitas pessoas. Quem foi que pecou? Este ou seus pais, para que nascesse assim? Hein? E o Senhor foi isso, nem ele nem seus pais, mas ele nasceu assim para que Deus seja glorificado nesta vida. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não, Deus sabe o que faz. Nós precisamos mudar muitas vezes nosso conceito, né? Nossa linguagem. Se está assim, é porque tem alguma falha na vida, é porque tem algum pecado na vida. Não disse, não falei, né? Nós queremos julgar e condenar e mandar para o inferno na hora. Nós temos o mal de fazer a justiça pelas próprias mãos. Eu estava lendo ontem, antes de ontem, na UOL, sexta-feira, uma senhora, mãe de 3 filhos. O terceiro filho que ela teve, uma criancinha prematura, né? Nasceu com 1 quilo e algumas gramas ali. E aquela senhora, ela lutou, porque a criancinha estava lutando pela vida, e etc e tal, até que uma das ocasiões, passaram um medicamento e ela aplicou, e uma enfermeira, ela viu algum pó, o tipo de pó, alguma coisa branca na língua da criança. A enfermeira foi, tirou e mostrou na clínica que aquilo era cocaína, que a mãe tinha dado uma overdose para a criança morrer. A criança morreu. Irmãos, no hospital mesmo, aquela mulher foi presa e colocada na cadeia, numa cela cheia de detentas que, inescrupulosa, aquela mulher apanhou tanto que perdeu uma vista, que perdeu a audição de tanto que ela apanhou. Depois de pouco dia descobriram que era o medicamento que ela tinha dado para a criança que tinha causado aquilo, né? Quer dizer, ela saiu dali da cadeia para o cemitério, porque nem o sepultamento da criança ela pôde observar, ela pôde ir, né? E agora esta mulher está lançando um livro, não sei o que, do pó, porque o julgamento do pó, alguma coisa assim. Então você perceba que as pessoas, elas julgam e condenam sem ter uma prova. E muitas vezes um crente, quando está em disciplina, nós queremos julgar logo: isso aqui é pecado, isso aqui é pecado. Eu sabia que esse irmão aqui, essa irmã, estão atravessando isso, essa doença, essa separação, enfim, esse problema na empresa, a falência que está acontecendo. Isso é pecado oculto, porque Deus cuida dos seus, cuida. Aqui está Jó dizendo, né, que Deus deu, Deus tirou. Aí o que nós temos que fazer? Glorificar a Deus. Porque talvez até aquela acusação, ela faça parte daquela disciplina que você está sofrendo para chegar aonde Deus quer que você chegue. Então a amizade de Jó não contribuíram para a sua felicidade, pelo contrário, o massacraram cada vez mais e mais. É claro que nós temos aqui algumas palavras bonitas, mas ao mesmo tempo sempre por trás o julgamento. Mas, irmãos queridos, pior de tudo é que Jó não apenas perdeu a propriedade, perdeu a família, só não perdeu a esposa, não sei porquê, porque diz aqui os entendidos que a mulher de Jó, ela não disse essas palavras aqui, ela falou outra coisa, que a tradução foi feita mal feita, né? Mal feita. Ela disse simplesmente que abençoa esse teu Deus e morre, mas colocar aqui amaldiçoa esse teu Deus e morre. Pedir para abençoar Deus e morrer é uma coisa, para amaldiçoar é outra, né? Agora, eu acredito que a mulher de Jó também não tenha dito isso. Por quê? Porque caso contrário, ela não faria parte da restauração de Jó lá adiante, né?
Eu não sei se os filhos que ele teve depois foi com a mesma mulher, mas a Bíblia não fala de nada disso aqui. Agora, irmãos queridos, não foi apenas a perda dos bens, a perda da família, mas a perda da saúde. Você pode observar que quando você perde as coisas, que você fica com a vida intacta, você tem possibilidade de dar a volta por cima. Quantas pessoas que já deram a volta por cima, porque não tiveram uma atitude derrotista, não, aproveitaram aquele fracasso para se fortalecer na restauração. Então nós observamos que temos pessoas dessa maneira, né? Agora, quando a saúde é minada, quando você não pode fazer absolutamente nada, que você está no estado tão tenebroso, veja aqui mais adiante no capítulo de número 18, você vai ver no capítulo 17, aí você vê a situação de Jó. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores, os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Dá-me, pois, um penhor, seu meu fiador, para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer contigo? Porque o seu coração, que maravilha. Vamos pedir aqui ajuda à garganta, né? No capítulo de número 19, você vai observar que o versículo 17, versículo 16, eu chamo meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhes eu mesmo. O meu hálito é intolerável. A minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. O homem estava aqui totalmente tomado de doenças, problemas que vêm lá do seu interior, né? Do seu estômago podre, ninguém podia se aproximar. Eu não sei se você já conheceu alguma pessoa na vida que você não podia nem se aproximar, de tanto fedor. Às vezes quando a pessoa está assim meio cancerosa, enfim, problemas sérios, né? Que ninguém pode nem se aproximar. Eu já tive perto de pessoas assim que dava vontade de vomitar. Então Jó, ele passou por uma situação dessa. A situação foi realmente, obrigado, a situação de Jó foi deplorável, deplorável. Porém, quando você vê a atitude desse homem, mesmo na doença, mesmo na dor, mesmo na angústia desta hora tão trágica da sua vida, você olha para o versículo 25 do capítulo 19. Olha só, capítulo 19 e o versículo 25. Porque eu sei, olha só, que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Irmãos queridos, este homem nos dá uma lição de atitude, de comportamento, de fé. Ele estava dentro daquela sua carne, carcomida pela doença, como aquela colônia de leprosos que eu preguei uma certa ocasião lá perto de Itacoatiara, a colônia Pedro Aleixo, né? São leprosos. E no dia que eu fui pregar naquela igreja, eu fiquei pensando, Deus, o que eu vou pregar para esse povo aqui? Porque era uma cidade só de leprosos e a congregação estava cheia, né? Pessoas sem dedo, sem cartilagem, né? E daqui a pouco eles começaram a cantar, muito mais que milionário. Quando eu vi aquelas pessoas, sem sorriso na face, sem qualquer expressão de alegria, de contentamento, cantar este louvor, irmãos queridos, eu fui ali para ministrar, mas eu saí ministrado
Está entendendo? Porque aquelas pessoas estavam dizendo para mim naquela hora: eu estou hoje com um corpo comido pela lepra, um corpo comido pela doença, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará, e eu vou me levantar também num corpo de glória, num corpo glorificado, sem lepra, sem doença, sem defeito, sem falha, mas um corpo que vai viver eternamente na glória ao lado do Senhor. É o que nós vimos aqui na vida de Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Aleluia! Irmão, nós estamos aqui de passagem nesta vida, nós estamos de passagem aqui neste mundo. Isso aqui não é o nosso lar. Nós estamos caminhando para uma pátria melhor e mais feliz, onde não haverá dor, nem doença, nem morte, nem separação, nem angústia, nada disso. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus. Que esperança! É ali que está a âncora da nossa alma, a nossa fé. A âncora de um navio você joga para o fundo do mar, mas a âncora da fé, ela é jogada para cima, e ali pode vir o vendaval que vier. Você está seguro? Então caminhe em frente em nome de Jesus. Aleluia! E dizer aqui no versículo 27 ainda: vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos verão e não outros. Irmãos, quando eu ouço essa expressão aqui do patriarca Jó, esta palavra, ela põe por terra a teoria da reencarnação, a teoria de que a pessoa, ela vai alcançar o nirvana, que ela vai não sei o quê, né? Que nós hoje somos a reencarnação de alguém que viveu aqui no passado, e que quando morrermos, nós vamos reencarnar em outro tipo de pessoa, depende do tipo de vida que nós levamos aqui agora. Aí você pergunta para um espírita: vem cá, você é a reencarnação de alguém que já viveu aqui no passado? Ele disse: eu sou. E pelo que eu entendo na literatura kardecista, no passado eu fui um príncipe, eu fui uma princesa, ou eu fui não sei o que lá, não sei o que. Ainda bem no kardecismo é isso, porque lá na religião hindu, no passado eu fui uma vaca, eu fui um porco, eu fui um cachorro, né? Que hoje reencarnei numa pessoa, tudo muito bem. Aí pergunta para ele: você é a reencarnação de alguém que viveu aqui no passado? Sou. Você se lembra da sua vida passada? Não, não tem. Pois bem, pois o cristianismo ele é diferente. Aqui Jó diz que: olha, eu vê-lo-ei, mas não agora. Eu vou vê-lo com os meus próprios olhos. Não é outra pessoa que vai ver, não. Sou eu, é você, somos nós, que vamos um dia estar face a face com o Cordeiro de Deus, com o soberano do universo, na presença do Senhor na glória. É eu que vou estar lá, como eu estou aqui nesta manhã, eu vou estar no futuro lá com eles. Eu vou estar com você na eternidade. Então diz aqui o patriarca Jó, né? Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Aleluia. 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 Uma certa ocasião, uma senhora chegou com o pastor Bernardo Johnson e disse: pastor Bernardo, eu estou com saudade do céu. Aí ele foi perguntando: mas como é que a irmã está com saudade do céu? A gente sente saudade de uma coisa que já passou na nossa vida, que já estivemos lá. É de certo, como é que a irmã está com saudade do céu? Não, é porque eu vim de lá e quero voltar para lá. Eu estou com saudade, eu quero chegar lá. Glória a Deus. Irmãos, a atitude do crente diante da adversidade da vida, elas têm que ser de glorificar o soberano que te criou. Ele tem um plano na nossa vida, ele sabe o que está fazendo. E você pode observar como é que Deus ele trabalha de uma maneira misteriosa, de uma maneira muito especial. E você observa aqui, no capítulo 38, no capítulo de número 40 e o capítulo de número 42, capítulo 42,
Veja aqui no capítulo 42, alguns versículos. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, às vezes nós pensamos que o plano de Deus na nossa vida, ele falhou. Que você entrou por um caminho que não era aquele que deveria entrar. Mas eu quero dizer para você que o plano que Deus tem na sua vida, de sair de Boa Vista em Roraima e chegar em Belém do Pará, alguém pode vomitar, alguém pode cantar, alguém pode morrer, alguém pode casar, alguém pode ser preso, mas o plano que ele tinha de voo, de sair dali e chegar ali, ninguém pode mudar. Não pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito e eu falei, eu te perguntei, e tu me perguntarei, e tu me ensinarás. Agora veja a beleza desse versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Uma coisa é um conhecimento empírico de Deus, e outra coisa é o conhecimento que você vive com Deus. Uma coisa é você conhecer Deus de falar, porque alguém disse que ele, e outra coisa é você experimentar a graça abundante, a misericórdia, a bondade deste Deus. Todas as coisas, diz a Bíblia, elas cooperam para bem. O que está acontecendo com você hoje? O que está acontecendo na sua vida hoje? Desemprego? Falência da empresa? Alguém faleceu na família? Alguma coisa aconteceu? Deu uma topada no dedão do pé? Né? Enfim, o que foi? A casa caiu? Essa noite deve ter caído um bocado de casas por aí. Porque passando aqui agora na avenida, aqui da lá para a CPFL, irmãos, parece que um furacão passou na avenida inteira. Se você for passar por ali, aquelas árvores tão bonitas que estavam ali enfeitando aquela... Mas uma coisa interessante, um rastro de lá de cima até embaixo. Você sai de lá daquela churrascaria, lá em cima, aquelas chapiteiras por ali, e vem descendo até quase na lagoa. Foram raras as árvores que ficaram em pé. Entendeu? Acontece coisas dessa natureza. Então o que é que nós observamos? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos, eles te veem. Eles te veem. É o conhecimento vivido. É o conhecimento experimental. Você está passando por alguma coisa? Glorifique a Deus como Jó. Exalte o seu santo nome. Dói, dói. Pastor, você não sabe o que significa perder um ente querido? Dói, dói. Mas ele está trabalhando. O trabalho que tinha na vida daquele que já foi, acabou. Eu me recordo que quando a irmã Maria, ela faleceu, esposa do pastor Márcio, da Igreja Pedra Viva, ele, naquele momento, falou que Deus havia falado para ele, Márcio, a tua companhia ao lado da Maria foi até aqui, daqui para frente é você. Até ali era o meu plano com ela ao teu lado, daqui para frente o meu plano contigo é você só. Nós não sabemos, Deus está trabalhando. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora sou eu que tenho uma experiência viva. Eu não estou dizendo que Deus é bom porque alguém disse, olha, Deus é bom. Não, é porque eu já experimentei na pele que Deus é bom. Não é porque alguém diz que Deus é justiça. Não, é porque eu já experimentei a justiça de Deus.
Quando você tem esse conhecimento, irmão, vivido, a coisa é diferente. Não é pelo que alguém está dizendo, não é pelo que alguém está vendo. Eu gosto muito de ouvir uma profecia, mas eu ouço uma profecia como profecia e adoto o sistema que Paulo ensinou, prova, profecia. Porque a profecia tem que passar pelo crivo humano, está entendendo? Pelo crivo humano. E o homem, às vezes, é suscetível de falhas, entendeu? Então, se eu ouço a profecia e simplesmente que se foi Deus que falou, vai se cumprir. Sem problema vai se cumprir. O que nós temos aí? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu me abomino por quê? Porque antes de eu te conhecer, eu tinha um pensamento. Eu tinha uma outra forma. Eu tinha uma outra maneira de agir. Mas agora eu tenho um conhecimento não do que me disseram, mas daquilo que eu experimentei na vida. E diz aqui a Bíblia, você continua aqui até o final do capítulo, que o que foi que Jó, ele fez? Ele orou pelos seus amigos, aqueles que estavam ali ainda servindo de espinho nos seus olhos, a sua idarga. Ele orou. Não é porque eu tenho um adversário que eu não vou orar por ele, não. Agora, verifique aqui no final o resultado desta oração que Jó fez. Diz aqui, no versículo 10, do capítulo 42. Mudou o Senhor o quê? A sorte ou o cativeiro de Jó. Quando? Quando ele orava pelos seus amigos. Amigos entre aspas. Irmão querido, quando a Bíblia diz que é para você orar pelo seu inimigo e dar de comer para aquele que tem fome e aquele que te persegue, irmãos, isso é uma lei divina. Talvez seja até contra a nossa natureza, mas é a natureza divina dessa forma. Deus é amor. Amém. Deus é bom. Ele é. Então, irmão querido, vamos verificar daqui para frente. Se você já tinha essa atitude, se fortaleça mais. Se você não tinha essa atitude de glorificar a Deus em tudo, então aprenda com Jó. Esta deve ser a atitude de todo cristão. Que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre. Amém.